Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. A vida imita a arte e a arte imita a vida. E eu descobri uma coisa muito foda que transcende a questão de equilíbrio e daquele clichêzão. Pra mim, vocês já me quebraram exato tudo aquilo que eu havia programado. Antes eu sempre acordava tipo 8 e pouco. A partir do dia que eu fechei o negócio com o Fred, são raras as vezes que eu durmo até depois das 8 da manhã, sabe, cara? Fala, partners! Bem-vindos ao Pod, Partners on Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. E no comando desse podcast, nosso Director na Adventures Partners, Thiago Fonseca. E no episódio de hoje, Fred Aragone, founder da Aragone Digital, e Fábio Drighetti, sócio proprietário da Aragone Digital. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Hoje eu tô sozinho, não tô com o Harry, meu sócio, mas de um jeito ou de outro eu tô super bem acompanhado. Tô com esses meninos aqui, sou fã deles. A gente tava batendo um papo com vocês de novo, assim, um pouquinho de backstage. Eu sempre faço isso, mas, cara, se a gente tivesse gravado tudo que a gente já começou a falar, mas eu juro, nesse episódio eu vou tentar trazer cada um dos papos que a gente começou aqui um pouco antes, enquanto tava sendo montado todo esse aparato. E Gui, você que está editando, e Gui, você que está aqui fisicamente aqui me vendo, você não está vendo, não estiver no YouTube, dá para colocar isso aqui. É legal te mostrar um pouquinho do como é que a gente está fazendo, o aparato que tudo isso é feito, como é construído o Pod, o trabalho que dá, o carinho que a gente está fazendo. Mas, galera, hoje eu estou aqui com o Fábio e com o Fred da Aragone, eu quero dar boas-vindas para vocês no Pod. E, cara, deixa vocês se apresentar. Quem sou eu para fazer isso? Sejam bem-vindos, amigos. Muito obrigado pela recepção, a gente está muito feliz de estar aqui. A gente entrou no Partners faz um tempo, então a gente acabou ficando bem próximo do pessoal, acabou tendo um mentor aqui, um mentor ali, um PXS, vai se inserindo, vai falando com todo mundo, então para a gente é muito prazeroso poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa experiência e o que a gente aprendeu também, né? Tem muita coisa aqui, acho que os ensinamentos, se a gente conseguir resgatar 50% do que a gente falou aqui antes, eu acho que já vai ter valido muito, vai ter muito site nesse podcast. Total. Bom, eu acho que para se apresentar, acho que também vale o que a gente preparou no começo, né? Que você não sabe, mas a gente preparou um negocinho para você. Eu ia falar Caramba! Isso, é um prazer tão grande. Tô com medo aqui, tô com receio. Eu trouxe algumas coisas aqui para você. Vocês estão brincando. Que isso? Sério. Que isso, cara? Primeiro que a gente sabe que você não gosta de carro. Cara, gente, olha que coisa incrível. Se você não tá vendo isso no YouTube, tá ouvindo pelo Spotify, pausa Vai pro YouTube. Vai lá pro YouTube. Cara, que lindo. Gente. Cara, e um presentinho aí de, assim... Cara, que lindo. Uma amiga nossa, ela tem um projeto muito foda, eu acho que é muito legal você conhecer, principalmente porque a gente acha que você gosta de carro, então a gente trouxe coisas relacionadas a carro. Eu ia chegar nisso, eu guardei na minha, mas eu ia chegar nisso, cara. Legal. E o que é esse projeto delas? Cara, eu achei muito legal desde o primeiro momento que eu tive contato. Primeiro por ser uma coisa que... Obrigado mesmo. Assim, tem um puta num propósito, sabe? E, claro, assim como a gente estava conversando no começo, a gente vai chegar com certeza em papos, assim, relacionados a isso, mas, assim, o propósito delas me chama muita atenção porque, assim, são duas meninas que... Assim, as Marias, no caso. Legal. Que elas têm o intuito, cara, basicamente de representar as mulheres no mercado automobilístico e, assim, promover evento e... O grande lance é que as duas tiveram uma puta história, assim, de, tipo, alguns machismos ou algumas coisas que interferiram na forma como elas... Uma delas fez a engenharia mecânica, aí teve que mudar por conta da família, umas coisas assim, e aí no final das contas ela fala, pô, vamos levantar essa bandeira e vamos embora. E assim, hoje em dia elas estão com coisas bem interessantes, assim, principalmente no mercado automobilístico, na questão de, assim, porra, tem lá um cara fazendo a coisa, mas, pô, eu tô aqui também. Elas então, estão crescendo, legal. né? Não, é legal, assim, porque eu acho que... Eu sei que não tem assunto aqui, mas acho que já é uma maneira boa pra de mim, abrir. vocês já me quebraram exato tudo que eu havia programado. Pra gente falar um pouco de propósito, né? Porque na história que... Até um beijo, Mário, se você estiver vendo. Jimmy, depois vamos colocar todos os perfis, a rede social os dela. arrobas dela são as Marias Gasolinas. Assim, divulgar. Que ela conta que ela sentia muita falta de se ver ali em todos os lugares que ela via de Fórmula 1, de tudo, nunca tinha mulher, sabe? Até o dia que ela viu uma mulher
levantando um prêmio, assim, do título. Ela falou, por que a gente não... Nossa, eu fico até arrepiado. Por que a gente não sabe disso? Por que a gente não vê? Como que as pessoas não conhecem isso, sabe? E aí que... tudo que o Fred falou também, surgiu essa ideia justamente para dar essa visibilidade, porque existem essas mulheres, só que elas não são divulgadas, então as Marias vêm com esse intuito de poder melhorar, elas sempre estão em eventos e tudo mais, então assim, para quem gosta de carro vale a pena. E o legal é que elas pegaram algo que seria pejorativo, né? E é justamente assumiram isso. E falou assim, não, vem cá, deixa eu te mostrar então o que é uma Maria Gasolina de verdade. Agora, o lado bom cara, dessa parada. O pessoal do Ipiranga chamou elas pra fazer, tipo assim, elas estão indo bem. Posicionamento que, assim, é exatamente isso que você falou. Parece que teve rolou um burburinho aí nas redes sociais recentemente sobre Maria Gasolina, que um cara foi lá e, enfim... E aí elas estão, inclusive, fazendo uma campanha de, tipo, reposicionamento desse termo. O que isso significa, assim, sabe? Legal. Muito caralho. Elas vão assumir uma batalha que, pô, não vai ser fácil, mas de verdade, extremamente necessário, incrível. Agora, e vou saindo um pouco do âmbito das agências e voltando para algo que a gente gosta pouco. Então, pô, tem a W Series que vem crescendo muito, mas é uma categoria montada para as mulheres. Eu acho que, na minha visão, a gente tem algumas possibilidades de alguns tipos de competição, porque existe a questão do biotipo, né, que aí se torna injusto. Né, dependendo do tipo de competição, isso pode se tornar um pouco injusto. Mas, por exemplo, automobilismo, não existe isso. Se eu for colocar um levantamento de peso, algo mais físico, pode ser que o homem leve uma ligeira vantagem pelo biotipo. Total. Mas o automobilismo é talento, meu irmão. É talento. Então, para mim, Thiago, não faz sentido ter categorias separadas. Para mim não faz sentido nenhum. Para mim deveria ser o seguinte, cara, se ela pilota mais do que ele ou vice-versa, o melhor pega a cadeira da equipe e toca. Então tem, na história sempre foram poucas. Eu lembro, tem a Danica Patrick que corria na Indy, correu muitos anos na Indy. Aqui no Brasil, a Bia Figueiredo também correu, acho que lá fora também, e depois veio para cá. E corre de estoque também, acho que não sei se está correndo ainda, mas... Na Truck ela corria também. Na Truck também, tinha também, então assim... Mas assim, é de contar no dedo. Agora, vamos contar os top 15 da Fórmula 1? Você vai contando vários homens ali na parada. E adorei o projeto, de verdade, de coração. O que a gente puder divulgar, vamos divulgar, acho bacana pra caramba. A gente tá... tem muita mulher colocando muito homem no bolso. Total. De verdade, porque tá fazendo algo muito mais incrível. Eu acho que é isso. A gente tem que dar sempre protagonismo pro melhor. E o melhor não envolve opção, não envolve nada. É o melhor e ponto. Total. É isso. Acho que aí a gente consegue de verdade fazer algo mais incrível. Então é uma grande forma de dar voz. Eu acho que se eu... De acordo com a minha visão leiga e superficial de mundo, acho que a melhor carteirada que elas podem dar é o resultado. Total. Com certeza. Quando elas derem resultado, fim de jogo. Com certeza. E acabou, não tem o que se falar. E assim, eu sempre pensei nisso como uma, assim... Claro que tentando conectar com o propósito da agência, mudando um pouco mas juntando tudo isso, o grande lance é assim, quando você para pensar em grupos ou qualquer coisa que seja tratado como minoria, na minha cabeça sempre foi assim, além de tudo, você tem a barreira de, tipo assim, driblar que você faz parte de um grupo diferente do... né? Então, assim, o grande lance de tudo isso, o grande brilho na minha cabeça é o seguinte, além de tudo, todo o trabalho, todo o esforço e tudo mais, existe uma barreira e uma preocupação muito grande que todos nós sabemos que, assim, uma barreira interna é muito maior do que uma barreira externa. Total. Então, quando você tem que enfrentar isso e o externo também, é uma grandíssima vitória qualquer tipo de resultado relacionado a isso. Não, com certeza. Sem dúvida. E existe aqui como companhia, como Adventures, a gente tem alguns projetos. São projetos muito bonitos, mas assim, ainda é pouco. Porque dá para acelerar mais. Existe essa possibilidade de acelerar mais. E aí envolve todo tipo de projeto social, tudo que está acontecendo. Mas de verdade, eu acho que para mim o sonho de consumo é quando isso nem precisasse entrar em pauta, sabe? Exato. Fosse uma parada natural de tudo e todos. Mas hoje que Adventures, isso acho que não é uma informação confidencial, a gente tem metas, assim,
Assim, para que não é uma meta para você colocar um KPI e achar bonitinho, mas é algo para puxar o mercado. Então, se a gente não colocar um número para correr atrás, ninguém corre de nada. Né? Então, aquilo que não é medido não é gerenciado. E isso precisa ser gerenciado para começar a startar o negócio. E a gente tem números expressivos na quantidade de inclusão, né, diversidade. Mas assim, na real, outros ambientes navegam assim 5, 6 vezes menos. 10 vezes menos. E você fala, cara, por quê? O que acontece, né? Mas acontece. E às vezes você nem precisa puxar o mercado, né? Não será... Claro que uma agência do tamanho da Adventure naturalmente vai acabar puxando o mercado. Mas só de você fazer a diferença também ali já é puxar o mercado por si próprio, né? Quando você traz isso, você internaliza isso, você dá valor para isso, todo mundo que está ali dentro também passa a valorizar. E as pessoas que eventualmente vão sair, vão levar isso com elas, assim. Com certeza. Então é uma coisa que nunca acaba. E a gente está conversando aqui, você tá falando das Marias Gasolina, e eu tô vendo essa guria aqui, que tá atrás de nós. Que, de novo, vocês não estão no YouTube, mas tudo bem, não vou fazer o Gui mudar todas as câmeras, é muita sacanagem, mas é a Bia Patara. Bia Patara é uma das C-Levels aqui da companhia que eu mais admiro. E, cara, ela é responsável pela expansão da Edge. Sabe, as contas, TikTok, Tinder, quadro. Cara, quem puxa é ela, meu irmão. E a gente não para de bater meta. Capacidade. Total. Foi ela que anunciou a sociedade no evento lá. Foi ela que estava lá. Foi a gente inevitável. A Júlia, que também faz a parte de planejamento estratégico, algumas coisas, de contas. Em breve vocês vão ter mais contatos também com ela. Em breve, a gente tá trazendo isso. Então, cara, ela é um monstro. Ela é um monstro. Então, são formatos e possibilidades que a gente consegue trazer para, de um jeito ou de outro, trazer o melhor. Não o melhor. Mas ainda acho que é um discurso que a gente está muito atrasado ainda como sociedade em várias coisas. Se tiver que entrar aqui, cara, para mim é de chorar. Eu não gosto nem de falar de política. Porque, para mim, a gente não consegue nem ter política. A gente nem tem uma política. A gente não tem capacidade de se comportar e conversar sobre. Então, a gente tem torcida organizada, polarizada. É o que a gente tem hoje. Então, futebol é política, né? O brasileiro torce. Futebol. Só que sabe qual que é a diferença? O brasileiro torce para os políticos como torce para o futebol, mas não cobra eles como cobra os técnicos, como cobra o futebol. Exato. Ninguém cobra os caras na real, na chincha, como deveria ser. Então, enfim, isso para mim é algo que, de verdade, onde bate na minha positividade como empreendedor, como pessoa. Eu acho que a gente ainda está muito atrasado para isso. Eu acho que nos próximos... Eu não sei se a minha geração, a geração do meu filho vai ver isso, sabe? Então... Mas eu acho que também cabe a nós mudar isso, né? Se a gente, assim... pelo menos ir atrás, incentivar, levar para dentro, trazer o papo. Sempre. Mas ainda a minha visão, Fabio, a força do tsunami ao contrário é tão grande. Isso não tem dúvida. É tão grande que a força é dobrada. Parece que se você consegue reunir 10 do bem, parece que tem 1000 do mal. 1000 do mal. É o Esparta, mas assim, eles acabaram de vencer os 10.000 e adivinha, entregaram mais 50 mil para eles ganharem agora. Então vai lá, 50 mil, aí vocês ganham de 50 mil, te dou mais 100, assim, não acaba. Parece que não tem fim, cara. Então assim, o que falta pra gente? Olhar para o nosso negócio, olhar para o que a gente pode fazer, olhar com o que a gente consegue fazer e é o que tá. Tem uma frase que eu falo muito pro Fred, assim, eu falo muito pro pessoal na agência também, porque eu acho importante, assim, claro, eu sei que eu não vou acabar com a fome no mundo, tipo, sabe, a gente não vai, a gente sabe disso, mas assim, tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que não é exatamente assim a frase, mas ela fala, se você for um pingo de mudança no oceano, que você seja um pingo de mudança no oceano, assim, por menor que seja, cabe muito a nós poder, pelo menos, viver essa mudança que a gente acredita, que a gente espera e tentar levar isso para os outros. Se vai fazer um impacto real no mundo, assim...
Não sei, mas a minha parte eu tô tentando, sabe? Total. Porque além de tudo, eu acho que, assim como tudo isso que a gente está falando, o principal problema, na minha visão, é o seguinte. Além de você estar indo contra 10 mil, depois 50, depois 1 milhão, você também sofre essa pressão dos 50, dos 10, do 1 milhão. Exato. Então, tipo assim, pô, é o que o Fabinho falou, é difícil você pensar diferente. É muito difícil. Então, além de pensar diferente, você tem que agir diferente, você tem que, de certa forma, repassar isso. E a gente falou muito sobre ruído, né? Antes de a gente começar, né? Então, o que é aquilo que você deve e tem que escutar e o que é aquilo que você tem que canalizar e tentar repelir o máximo possível. Conversa de boteco, repelir. Cara, coisas que vem ali montada, editada, que vem numa propaganda, repelir. Total. Discursos, repelir. Cara, eu falo isso na minha imersão dentro do Partners, sobre liderança, né? Tipo, cara, legal. As palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Total. Então, assim, Total. cara, ao invés de escutar o que as pessoas estão falando, comece a escutar o que elas estão fazendo. E aí sim, você vai conseguir ter a calmaria de separar o que é ruído e o que é verdade, o que deve ser visto e o que deve ser de verdade cobrado, executado, tocado. Isso para tudo na frente, na nossa vida. Então, quando a gente falou aqui também, né, como empreendedores, donos de negócio, quantas pessoas, eu não fiz essa pergunta antes, mas eu vou fazer, quantas pessoas viraram para vocês e falaram assim, eu acho que vocês deveriam fazer XYZ, eu acho que vocês deveriam... Tem muita frase que eu acho antes, cara. E aí você escutar de alguém que tá no game com você, beleza. Agora, eu vou reformular a pergunta. Quantas vezes vocês escutaram, vocês deveriam fazer tal coisa, estão fazendo coisa errada, de pessoas que nunca empreenderam e nem têm agência? Nossa. Olha, o Fred fundou a agência, eu sou sócio há quase um ano assim, e eu já perdi as contas, o Fred, então eu não consigo nem imaginar. São ruídos, cara, são ruídos. E você falou uma frase muito que me marcou bastante, que eu vou até querer levar isso depois internamente, a diferença sobre o ruído e o feedback, né? É como a gente ignora o ruído e como a gente tem que entender o feedback, ouvir e raciocinar sobre isso, né? Exato. Não, e eu já falei isso, como o Fábio comentou, inúmeras vezes para ele sobre esse tipo de situação, ocasião, ou assim, eu nem digo pessoas que falaram, ou pessoas que vieram dar uma moral, alguma coisa assim. Eu falo mais assim de pessoas que, por exemplo, eu observei um olhar diferente, uma fala diferente, alguma coisa assim. E, cara, hoje em dia não mais, mas eu confesso que, se não 99% dessas vezes, foram coisas totalmente inconscientes da minha parte, mas eu consegui, de certa forma, olhar para isso e falar, cara, vou me preparar porque essa pessoa tá falando de negativo, eu vou me atentar a isso, mas, cara, não vou parar por isso. Exato. Só que não era consciente na época. Era simplesmente uma coisa que hoje eu olho e falo, cara, como é que eu não ouvi isso e parei? Mas hoje em dia, de forma consciente, eu falo, puta, eu quero mais é que me falem que eu apanhe. Inclusive, juntando com partners, com toda essa realidade que a gente, assim, virou de ponta cabeça a agência entrar no partner, mas eu acho que cara, genial. Depois a gente aprofunda mais sobre cada detalhe sobre isso, mas assim, no começo a gente teve uma história muito legal, principalmente com o Lucas Pires, que a gente basicamente, cara, tinha uma conversa, se não semanal, mais do que uma vez por semana. E tinha reunião que eu lembro como se fosse hoje, que eu entrava com o Fábio, tipo 2 minutos antes, e falava, irmão, a gente não tá vendo alguma coisa. Então vamos entrar pra apanhar. Preparado. A gente entrava e falava, Lucas, bate. E ele falou, não, como assim? Eu falava, mano, por favor, fala alguma merda que a gente tá fazendo, porque tá tudo tão bonito, a gente não tá conseguindo enxergar alguma coisa que tá ali, cara. Não tem como não ter falha, sabe? Foi engraçado, até porque assim, normalmente o Lucas faz o pitch de 30 minutos na reunião, tal, fechou, beleza. Nossa reunião, a primeira reunião com ele, que ele foi apresentar de Ventures, demorou 3 horas e meia. A gente ficou batendo papo, era uma sexta-feira, cara, a gente ficou até a noite batendo. Chegou um momento que, tipo, a gente entendeu que o programa já estava rolando ali. A gente começou a falar dos nossos problemas e ele começou, cara, a explicar, assim, e foi engraçado porque ele falou assim, vocês têm problemas? A gente se olhou e falou,
Não. Tá tudo bem. Tudo roda certinho ali. Vocês têm, aí sim, vocês têm muito problema. Cara, hoje, se a gente olha assim, claro, todo mundo tem problema, é natural e é importante pra você crescer também, mas se a gente olha hoje pra aquela reunião e fala assim, cara, como que a gente falou que não tinha problema? A gente hoje tem mais estrutura, mais coisa e tem mais problema. É onde mais pega, né? É onde mais pega. Uhum. Não, e a loucura é que assim, cara, aconteceu ontem isso. Um primo meu, que também no mercado e tudo mais, inclusive, assim, várias vezes a gente brinca com isso, porque assim, minha família inteira tá nesse mercado, assim, praticamente. Primos, assim, Cada no geral. primo tem uma agência diferente, eu nunca vi. Produtora, essas coisas. E aí um primo meu que, puta, faz um trampo do caramba com grafite, com, enfim, ele tem um trabalho de desenho, de caricatura, não sei muito bem como é que fala isso, mas assim, um puta trampo foda. Ele faz muito restaurante, algumas coisas assim, tipo, de uma forma bem cômica e tal. E ele me mandou uma mensagem, cara. Ele falou assim, porra, velho, eu tô seguindo a Adventures há mó tempo, não sei o que e tal. E aí, porra, do nada eu vi lá você, mano, falando alguma coisa. Porra, é essa e tal. Eu falei assim, porra, é um programa assim e tal. Só que na hora, Thiagão, foi tão natural a forma como eu levei pra ele. E falei, cara, só depende de você, irmão. Isso aí é uma parada que, assim, vai te mostrar todas as partes que você não quer ver do teu negócio, da tua ideia, do teu projeto. Total. Só que, assim, se você souber olhar pra isso e falar, irmão, beleza, eu vou me dedicar a entender, identificar, corrigir, ser rápido nessas mudanças, o programa é pra você, senão... Esquece. Uhum. E aí foi muito louco como aquilo me deu, tipo assim, não só uma visão de resgatar o que é o Partners pra gente, porque desde o começo eu falo isso pro Fábio. Na nossa cabeça, na minha cabeça, pelo menos, não sei se Fábio, mas assim, eu vejo que a gente fez um processo que ele foi muito saudável. Tipo assim, na minha cabeça fez total sentido. 2 meses de imersão, de tal, correria, tem que... E depois de um certo tempo, uma calmaria que se, tipo, né? Vamos pra prática, tem né? a sua agenda, Sim, tem as suas sim, reuniões, sim. mas tipo assim, é um negócio meio que tipo assim, faz aí, se precisar de ajuda, você me chama. E, cara, juntando isso com uma coisa muito importante que eu queria dizer é o seguinte. E assim, a gente teve essa conversa ontem. Eu falei pro Fábio no telefone um negócio que eu falei o seguinte, falei, irmão, a gente volta, né, pra contar essa história toda, mas eu falei assim, irmão, porque um dia eu liguei pra ele, assim, 1 mês depois que a gente tinha entrado na sociedade, eu falei, irmão, não sei como, não sei porquê, né, não sei... Enfim, Por onde, mas vamos fazer. de alguma forma, você resgatou a minha motivação e meu tesão de trabalhar. E ele, Cara, como legal. assim? Não sei o que tal. Eu falei, irmão, até ontem... E assim, eu tive um sócio por praticamente o tempo todo de trajetória da empresa. Eu comprei a parte dele agora no começo do ano e fiquei solteiro empreendedor solteiro por uns 3 meses. 2 meses, sei lá. E aí eu fui ligando pra uma galera que, assim, fazia muito sentido pra mim, que já tinha trabalhado comigo, que tal... Foi a primeira agência que eu trabalhei. É verdade, na época, até, desculpa te cortar, só para contextualizar um pouco também, acho que é legal. Eu trabalhava fora, não trabalhava em agência, eu queria muito ir pra agência. Só que, quem tipo, eu tinha acabado de me formar, não tinha nenhuma experiência em agência, quem que ia me aceitar, sabe? Ninguém ia aceitar. Aí eu encontrei uma pessoa lá no LinkedIn, eu falei, vou mandar, quem não arrisca, não petisca. Mandei, chamei a menina que trabalhava lá, falou, nossa, me interessei muito, não sei o que. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, aí beleza, ele, vem cá, vamos trocar uma ideia. Cara, no papo, assim, eu falei, putz, se não der certo, eu vou ficar muito triste. Sabe quando o papo flui, assim, as coisas foram? E aí eu entrei, foi minha primeira experiência em agência. Desculpa, peraí, deixa eu contar esse negócio direito. Então conta. Foi uma sexta-feira, só pra, não sei se... permite aqui o horário, mas foi uma sexta-feira, tipo, marquei, 5 horas. 6 horas. Na época, eu falei com o meu sócio, ele mandou assim, manda esse moleque aí, vamos ver. Aí veio, 6 horas da tarde, a gente deve ter fumado uma caixinha de tabaco inteira e 8 cervejas. Cada um. E, cara, no final da reunião, a gente tava, tipo assim, se abraçando, tipo, brother, e foi um papo da seguinte forma, irmão, não tenho dinheiro pra te pagar, assim, o projeto é isso. Se você quiser fazer parte... Eu não tenho muita experiência pra te oferecer. Essa é a minha primeira vez em agência. Esse foi o pior deal da história. Cara, vou te falar, foi o melhor deal. Eu olhei pra eles e falei assim, o que a gente vai fazer aqui são 2 coisas iguais. A gente vai fazer uma aposta. Eu tô apostando na agência, porque pelo papo de vocês me parece que o negócio vai pra frente, e não sei o quê. E vocês vão fazer uma aposta em mim.
Porque eu nunca trabalhei como atendimento. Eu nunca trabalhei em agência. Então, assim... Era comercial ainda. Era um comercial / atendimento. Eu queria ser atendimento, só que, tinha que ir pro comercial atendimento, porque senão eu nunca ia conseguir ser atendimento. Falei, então vamos fazer essa aposta? É uma aposta. Vocês me pagam o que dá e eu trabalho o máximo que eu consigo. E, foi a aposta, assim, e deu certo. O engraçado, foram poucos meses que eu fiquei lá. Porque logo em seguida, depois de um tempo, veio uma outra proposta de uma outra agência. E aí, aí eu ia atender Disney, Warner, atendi Prime Video, atendi L'Oreal. Então, assim, foi uma coisa que acabou abrindo muito meu escopo. E toda vez que eu tava na agência, porque a gente acabou ficando muito amigo, eu e o Fred. A gente saía pra tomar uma cervejinha, mas não podia dar meio gole de cerveja que falava, vou ser seu sócio. Eu vou ser seu sócio. Eu vou ser seu sócio. E ele sempre falava, tá bom, Fabinho, amanhã... Não, mentira, era tipo assim, eu vou ser seu sócio. Amanhã a gente conversa. Aí no outro dia eu ficava com vergonha, eu falei, não vou falar nada. Se ele quiser, ele fala. Não, e na época era aquele negócio, sabe? Era o chaveco dele. E ele virava as coisas e eu falava, esse moleque toda hora vem falar disso, assim. Tipo, beleza, é um puta profissional, mas assim, eu tinha uma cabeça muito diferente, assim, sabe? E eu acho que, enfim, dada toda essa contextualização, eu acho que o mais legal de tudo é a conclusão de tudo isso, né? Então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, recentemente eu tô lendo um livro há uns 3 meses, e é de propósito. Porque, assim, eu falo pra ele todo dia do Fabinho, mas chama Comece pelo Porquê. Nossa, Simon Sinek. Eu nem li o livro e já sei o livro inteiro, de tanto que ele me fala desse livro. De certa forma, eu tô falando que foi de propósito, porque, assim, eu leio... eu tô deixando de ser um negócio super orgânico. Eu leio, aí às vezes eu desativo, assim, em algum momento, sei lá, tô jogando um videogame, e eu falo, peraí, eu vou ler mais uma parte. Legal. E é um negócio que, tipo assim, me dá uma coisa, não sei explicar direito. E, de certa forma, lendo esse livro, conta muito sobre a história de grandes empresas, o crescimento, o propósito e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso identificar... de alguma forma, eu preciso saber o meu propósito. E é uma coisa que, assim, né, se fala muito, é muito romantizada essa questão e tal, e eu sempre fiquei muito, tipo, e aí? E aí, nesse tal desse livro, fala muito sobre a conexão do propósito de uma empresa relacionada ao propósito do fundador e tal, e eu comecei a pegar esse tipo de coisa. Eu falei assim, mano, como é que o Fábio, que na época valia o dobro do que eu tinha disponível para pagar, entrou e comprou essa ideia, saiu... Porque, tudo bem, o dobro, o triplo de salário ele ia ganhar, mas assim, de certa forma saiu, cara. Assim, quando ele veio pedir, ele tava chorando no restaurante. Pelo amor de Deus, eu saí e tal. Não conseguia nem comer, tremia a mão assim. E eu falei, cara, por que não foi simplesmente chegar, valeu, falou, Fredão, tal. O que conectou isso? Aí depois, beleza, eu fiquei pensando e depois eu falei, 2, 3 anos depois eu liguei pra ele e ele tava ganhando uma grana onde ele tava. E ele... Nossa, calma aí, gente, não tava não. Calma lá, os meus amigos que forem ver, não tava não, tá? Vamos contextualizar. Tipo assim, com certeza você ganha menos, entrou pra agência ganhando menos, assim, digo, né, pro labore, enfim, você tá entrando, comprando uma parcela da empresa. Tá construindo um legado. E eu falei, cara, como é que pode? Por que isso acontece? De alguma forma eu conectei com ele e eu percebo que todo mundo que fez parte da agência e faz parte hoje também, tem muito disso. Alguma coisa que eu falei, alguma frase, alguma palavra, alguma coisa. Cara, eu quero fazer parte disso. E eu falei, mano, eu preciso saber o que é isso. Que raios é isso? E por isso que eu falo de novo, a gente tá aqui, a mudança tá acontecendo nesse momento. A gente tava, essa semana conversando e a gente tava muito nesse papo. A gente tem que trazer a galera pra dentro. A gente tem que trazer a galera pra... fazer parte desse negócio, não porque a gente quer, eles mais empenhados pra explorar a galera. Cara, isso tá tudo fora da nossa realidade, nosso propósito. E aí a gente, cara, isso aí que eu comentei, né? Eu tava em casa num momento totalmente descontraído, assim, eu falei, vamos gravar um vídeo, assim, sei lá, eu tava em casa viajando, eu vi um cenário, assim, eu falei, cara, isso aqui é um cenário. Beleza. De novo, quando começou a entrar essa parte de... todos esses movimentos, a gente começou a entender que a gente precisava ser rápido, que a gente precisava identificar, que a gente precisava melhorar. Eu peguei e falei, a ideia tá rolando agora, são 10 horas da noite, vamos mandar no grupo, vamos marcar uma reunião amanhã, 3 da tarde. Cara, a gente teve uma reunião, voltando àquilo que a gente tava falando antes aqui no backstage, Conectou. que assim, foi uma reunião de 1 hora, que a gente tava tão imerso naquilo que pareceu 5 horas de reunião. E isso é um caminho totalmente oposto do que é
era antes dentro desse ambiente de inconsciência. E a gente viu a galera super empolgada, super ativa e assim... engajada, sabe? Todo mundo focado ali. Eu acho que, assim, foi a melhor reunião que a gente teve já na agência. Foi assim, foi extremamente focada, gerou resultado, as pessoas vai tarefa aqui, tarefa não sei o quê, então segunda a gente fala de novo, vamos, já vou comprar isso, já vou comprar aquilo, então beleza, vamos segunda pra sexta gravar. Tipo assim, sabe? Uma coisa que... E tudo isso, né? Pra conectar também, finalizar o que o Fred estava falando, eu acho que tudo isso, por que eu gostei tanto? Tudo isso tem a ver com o propósito, que tem a ver com o das Marias Gasolinas. As coisas, no final, elas têm muito que ter um propósito, né? Elas têm que... A gente não pode só estar ali por estar. Então, assim... Não, conectar através do propósito é uma coisa extremamente forte. Eu acho, quando a gente fala tanto do propósito, as pessoas romantizaram um pouco o propósito, né? Muito. E na real, o propósito ele tem uma única obrigação, na verdade, um único entregável, se a gente pode colocar. O propósito é a única coisa que vai vencer a prova do tempo. Qualquer outra coisa que você for fazer, nunca ela vai conseguir ultrapassar a prova do tempo. O propósito é a única coisa que vaza. Então, por isso se torna algo extremamente especial e importante para qualquer colaborador, também. Subjetivo, para qualquer pessoa, para qualquer negócio. Então, quando a gente fala sobre esse propósito, romantismo, colocaram que tem que ser algo sexy. Quando as pessoas saem para que seja algo sexy, elas começam a querer achar de qualquer forma. E isso vai ser um momento que vai ter aquela virada de chave. Pá, é isso. Pode ser que seja numa reunião, pode ser que seja num momento de pensamento, que a gente está falando, poxa, do banho, do avião, do carro. Pode ser numa terapia, pode ser num processo de... Pode ser em qualquer segmento. Mas a única coisa que vai te ajudar a facilitar e acelerar o encontro disso é a experimentação. Total. Então, quanto mais vocês se experimentar, quanto mais vocês se testarem, quanto mais vocês se conectarem, se fazer a pergunta, ao invés de, putz, será que vai dar certo? Por que não fazer? E ir lá e minimamente fazer. Isso vai te dar a resposta que você precisa. Não, e eu acho que, assim, não querendo... parece que a gente tá puxando o saco aqui, né? Mas realmente o Partners trouxe para nós, assim, um entendimento dessas coisas que... não vou falar que a gente nunca teria, porque a gente teria, só que eu acho que demoraria um tempo, assim... anos, 3, 4, 5 anos pra gente chegar no entendimento que a gente tá chegando hoje. Tanto que a gente, depois que a gente entrou no Partners, que a gente começou a entender a real importância de ter um propósito, de ter um valor, de entender os colaboradores, você não vai construir uma equipe com 10 freelas. O freela não é tua equipe, cara. Você não vai criar cultura junto com o freela. Então, assim, a gente conseguiu entender a importância disso e hoje a gente está começando a colher esses frutos de, cara, dinheiro por dinheiro. A gente falava muito isso com o Lucas Pires, né? Dinheiro por dinheiro é muito vazio. Porque se oferece 10, chega alguém e oferece 20, o cara sai. Sim. Quem por dinheiro vem, por dinheiro vai. Por dinheiro vai. Então, assim, o propósito tem que ser alguma coisa que conecta as pessoas. Sim. Tem que ter propósito de verdade, sabe? Então, assim, isso foi uma coisa que o Partners conseguiu trazer pra gente, não é, Fred? E a gente, acho que... com certeza eu consigo ver hoje na agência isso sendo traduzido, assim, e melhorando cada dia que passa. E, Fabio, você tá trazendo isso? A gente chegou a conversar em alguns fóruns. Quando as pessoas investem em algo, muito na cabeça delas... elas naturalmente vão pelo fluxo de um caminho pelo qual eu investi, eu tenho que receber. E na real não tem nada de errado nisso. Mas existe uma versão 2.0 disso, que eu estou investindo isso, na verdade eu estou investindo em mim. E quando você fala que você está investindo em mim, não quer dizer assim, tem muita gente que fala, não, vou lá, eu faço a faculdade, invisto em mim, faço tudo aquilo. Não. Investir em você é quando você tiver uma oportunidade, e a oportunidade ela pode ser barata, cara, perceptível de valor, você saiba que escolher aquilo, você nunca vai nem balançar, porque você sabe que é para você. E quando você entra em algum movimento pelo qual você exige receber demais, e
você tende a tirar o menor proveito. É contra-intuitivo isso. Porque você vai num viés de escassez, não num viés de abundância. Isso pode ser que tem pessoas que se conectam com esse conceito, pessoas que nem entendem esse conceito. Mas é por isso que muitas vezes eu trago que o dinheiro, ele é um agente da transformação. E tem como a gente explicar isso. Se você está numa roda de pessoas que têm sucesso, você se sente no direito de ter sucesso também. Naturalmente você tem sucesso. Se você estiver numa roda onde são pessoas que não têm, quebradas, fodidas, seja na família, no relacionamento, no peso, seja no que for, adivinha o que você vai ser. Provavelmente vai ser isso. E muitas vezes, quando é um conceito maluco, tem gente que não entende isso, mas quando você aceita investir pesado em algo, você se sente no direito e na confiança, principalmente para um cara de vendas, a vender algo naquela mesma proporção, naquela mesma magnitude. Vou te dar um exemplo. Se eu colocar para você, Fábio, hoje é só um exemplo, tá? Aleatório. Claro. Fábio, você tem que vender hoje um apartamento de 2 milhões de reais. Cara, provavelmente, não sei do seu background, mas provavelmente você não vai conseguir vender direito. Porque de um jeito ou de outro, você nunca está exposto a comprar algo de 2 milhões de reais. Agora, se eu pego uma pessoa que já tem um apartamento de 2 milhões de reais, provavelmente ela tende a ter, a ter mais possibilidades de vender melhor do que você. Até porque ela conhece mais. Não tem nem como ela comparar, é capaz né? de comprar aquilo. Ela entende que, tipo assim, flui melhor. Porque na hora, a primeira coisa que você vai pensar é, na hora da venda, isso daqui já é uma dica, principalmente para a galera que tem medo de colocar o preço. Porque a primeira coisa que você vai pensar é, cara, mas vai ser caro isso. Para um cara que tem 10 milhões, é barato. Então, assim, a questão de preço, de caro ou barato, está muito apoiado na questão do valor e na percepção desse valor. Então, quando a gente fala tanto de trazendo para esse viés de negócio, de agências, a primeira coisa que a gente muda na cabeça de quem chega aqui dentro é, cara, peraí, é mudar a sua percepção de valor. Esse é o primeiro entregável do Partners. E nessa percepção de valor, você já ganha oxigênio. Muito. Que você passa a trabalhar melhor, você passa a vender melhor, você passa a contratar melhor. E adivinha o que acontece com o negócio? Ele cresce. Aí você fala, nossa, que incrível, mas isso tudo já estava dentro de você. Ele só não estava organizado na hierarquia da vida. Total. E esse primeiro nível de consciência, você sente no valor. E aí eu trago vocês para um ambiente de uma agência que tem contas gigantes, que trabalham contas gigantes, e aí vocês têm daqui a pouco 4 ou 5 do lado de vocês que fazem isso. Adivinha o que vai estar acontecendo com a Aragone daqui a pouco? Total. Amém. Simplesmente por estar exposta ao ambiente do sucesso. Para vocês estarem olhando isso. Isso tira todas as crenças ou a ausência de nitidez da visão de vocês, donos. Isso é super importante. Só que como é que você coloca isso num PowerPoint ou num material de venda e dizendo assim, então, voltando lá atrás da reunião do Lucas, imagina se o Lucas vira para vocês e fala assim, então, sabe que ali a gente vai te ensinar uma vidradinha de mindset que você passa de vender de tanto para tanto. E aí eu vou te colocar numa mesa, você vai me mandar para PQP, senão para catar coquinho. Fala, pô, faz sentido eu vou gastar minha... Não, mas isso, ali a gente entende que você tem dor, como todos nós temos, cada nível que você está subindo da escada, você vai tendo dor. Então, a gente acabou de falar sobre um passo para trás que nós tivemos que dar, porque isso é uma dor. De um jeito ou de outro, isso requer atenção, requer energia, são dores novas. Aí você fala, pô, mas lá dentro está com 400 funcionários? Sim. Mas não deixa de ter dor, porque tem 400, com certeza, né? Muito mais dor. Exato. Adivinha, quem a gente olha em referência? Pô, a gente olha o que o Nubank está fazendo. A gente olha o que a XP está fazendo. Por quê? É o game que a gente está jogando. Eles são as nossas referências para frente, porque são os caras que estão mais avançados nessa trilha de crescimento pro unicórnio. São referências. Só que é por isso que eu falo que não existe um momento. A Adventures não é melhor que a Aragone. Ela está na linha do tempo um pouco mais para frente.
E quando você diz que entra no programa, você tem a possibilidade de cutucar umas caixinhas que você não gostaria de cutucar, tem que se mexer, tem que fazer algumas coisas, e você ganha tempo, olha lá, chegamos na única unidade de medida escassa que nós temos. Quanto vale tempo para vocês? Cara, Vale tudo. vale tudo. E eu Tempo acho é que, tudo. cara, dentro dessa lógica que você colocou agora, pra mim o grande brilho, a grande sacada do Partners, que eu acho que vale também dizer isso, é o seguinte. Como você disse, são momentos diferentes. Não é melhor ou pior, não é mais ou menos. Exato. Então, assim, dentro dessa lógica sua, eu penso o seguinte, então, teoricamente, o Adventures também precisa de um Partners. Também precisaria, também poderia. Então, o brilho do Partners pra mim é o seguinte, além de ser uma coisa que tem um propósito do cacete, de acelerar outras, ela se acelera. Porque com certeza vocês tiram o insight do Partners e põe na Adventures, com certeza absoluta. Tal. Então, isso é a grande sacada de tudo. E o ecossistema também, né? Que eu acho que é uma coisa que você sempre me fala pra Cara, gente valorizar. Foi assim, de novo, com esse meu primo, quando teve esse papo, eu falei, irmão, a parada é, assim, tirando qualquer coisa que é proveniente do Partners, assim, porque, assim, de ensinamento, de trocas, de imersões, de dicas e tudo mais, pra mim o mais legal é você poder trocar com outras agências, produtoras e empresas do segmento sem ter um olho de concorrência e, tipo assim, Aquela virada de chave, né? Não sou seu concorrente, sou seu parceiro. Sou seu parceiro. Só Se a tem gente se espaço ajudar, pra os todo dois mundo, crescem. É isso. tem Isso espaço é uma pra todo coisa mundo. A que... collab na pura essência. Uhum. Isso é mais um ganho. Isso não adianta eu colocar em bullet points ou um checklist e dizer assim, ó, você vai ganhar tudo isso no pacote premium. Porque você Cara, pode não ganhar. não pode. Também depende de você. Se a gente, por Obrigado, exemplo, Fábio. a gente foi convidado, foram um dos poucos partners que foi convidado para o evento do fim do ano, que inclusive foi muito legal, com todas as palestras e tudo mais. Chegou uma hora que a gente olhou assim, eu e o Fred falou, vamos colocar uma meta? Na verdade foi o Fred que me falou isso, vamos colocar uma meta? Vamos tentar falar com o máximo de pessoas que não são do Partners possível. Por quê? Porque o Partners a gente já tem acesso. A gente Perfeito. estava num lugar ali, com mentes criativas, pessoas de todos os estilos, todos os gostos, todas as áreas diferentes propósitos e pensamentos. Como que a gente não vai trocar? Você estava comentando da Bia. Eu bati um papo, acho que uns 40 minutos com a Bia, que a gente ficou falando. Incrível. Eu parabenizei ela e ela foi falando, a gente falou sobre estruturação, sobre equipe, sobre um monte... eu saí de lá assim, falando, nossa, olha, não, tô no caminho certo, porque se a menina chegou no par, né, se ela virou sócia, alguma coisa certa ela tá fazendo. Então, assim, se o meu papo foi em alto nível com ela e eu vejo semelhanças, claro, não dá pra copiar, porque todo lugar é diferente. Exato. Mas assim, a ideia, a base tá caminhando pra um lugar muito parecido. Putz, isso aí, cara, É o tal do propósito. não existe bullet points que explica. Não tem. E o fato de você ter falado sobre existe a responsabilidade do outro lado, isso abre também um portal que fala assim, cara, só depende de vocês dois. Lógico. E se Não você depende for- de mais ninguém, depende somente de vocês dois. Sim. E aí você entende a hierarquia sobre ser um facilitador e ser o responsável por. Eu nunca vou poder ser responsável por vocês. É isso que eu ia falar. Vocês vão ser sempre os responsáveis. Eu sou o facilitador. Eu sou a via que pode acelerar vocês. Você mostra o caminho. Eu mostro A o gente caminho. que escolhe se Você trilhá-lo ou não, Não, né? de qualquer forma é o que a gente, de novo, que a gente vem observando muito, não só na empresa, mas assim, é um detalhe que eu tenho acompanhado e falado muito com o Fábio. Assim, de nada adianta também se com respeito a todos os outros partners, porque enfim, eu não conheço a fundo todos, mas eu digo assim, da mesma forma aconteceria se fosse um partner lá esperando, tipo, sei lá, um exemplo, eu quero ir lá porque eu quero conversar com tal pessoa e eu quero ganhar um brinde. Cara, a expectativa do cara é totalmente outra. A gente foi pra lá e assim, a gente chegou e eu falei, Binho, vamos, cara, falar com o máximo de pessoas possíveis e assim, de verdade, eu acho que expectativa nenhuma. Inclusive, a nossa expectativa sobre o evento em si foi assim, A gente nem sabia o que esperar, na verdade. tipo, né? eu tava com ele, sei lá, acho que acabou o evento, se não me engano, 9 horas, depois foi a festinha. Cara, era 7 horas da noite, eu tava pra ele, não, mano, começou a festinha, vamos embora. Já tava tipo assim, não, a gente já aproveitou pra caramba isso aqui. Cara, a gente foi, sei lá, 3 da manhã, sei lá, que hora a gente saiu Tipo, a de gente lá. conversou, acho que com... Cara, se a gente não conversou com todo mundo, a gente tentou.
Na verdade eu botei duas metas. De todas as áreas, assim, de todos os lugares, líder, não interessa. Você trabalha na Advent, você trabalha, que legal, como se chama, tá, prazer, não sei o que você gosta, você não gosta, como que não é. Foi assim, foi riquíssimo pra nós como experiência. Isso eu posso te garantir, assim. E sabe o que é mais legal? Qual que é o roteiro que você tinha? Ou seja, o que foi te prometido nisso? Aí que tá. Essa é a grande questão. É exatamente isso que eu tô falando. Sem expectativa é tudo superado. Nada. E quando é tudo superado de acordo com o propósito ou os ideais, os valores da pessoa, você se conecta numa camada muito mais profunda. Exato. Mas muito mais profunda. Não tem nem comparação. E não tem nada de errado também ter uma agenda. Tá tudo certo sobre isso. Mas é você entender... existe um conceito que é você se tornar uma pessoa de ROI positivo. Pessoa de ROI positivo não é aquela que vai querer a cada 10 minutos ser... Uau, cada 10 minutos isso foi incrível. Porque essa daí, na real, ela tá só jogando dopamina pra dentro. Ela não tá de verdade pro jogo, porque não tem como. Você vai ter dias de baixa. Você vai ter dias de alta. Não, e você vai cometer erros também. Você vai cometer erros. A questão é, existe um processo de que a caminhada é vocês que vão dar. Mas a diferença é que, assim, as soluções não são todas fabricadas por vocês. Essa sacada de um mentor, essa sacada de você estar num programa e estar inserido com pessoas do lado, que de verdade, vocês nunca viram, e eu tomo muito cuidado com isso. Eu falar que vocês só precisam escutar o que a gente fala. Nossa, na real, a melhor informação, e a melhor informação pode ser de um colega de vocês, pode ser de uma parceira, pode ser de um outro colaborador. Eu sou obcecado pela melhor informação. É isso que eu sou. Então, olhando por esse lado, e vocês, a gente como empreendedor no real, seria insano. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu trago aqui sobre o Partners como uma empresa. Apesar de a gente estar acoplado na Adventures, de ser uma BU da Adventures, cara, a gente tem que sobreviver pela nossa própria perna. Eu aqui como um sócio, eu não gostaria de ser uma área ali, estivesse dando prejuízos que não fossem intencionalmente, e estivesse sendo mantida dentro de casa. Eu falo, porra, o que a gente está fazendo? A gente está brincando de queimar dinheiro? Não faz sentido nenhum. Então, a gente sobrevive pelas nossas próprias pernas. E o nosso crescimento como unidade de negócio é gigante. A gente saiu do 0 para 3 milhões e 200 no final de 2021. No primeiro Q1, a gente já alcançou esse faturamento. A gente quer colocar a meta para chegar em 4 vezes isso. Mas o que é natural do processo? A mente, as estruturas, os talentos aqui dentro são pensados para uma expansão. Sabe quem é o meu programa Partners? Adventures. O que a Adventures está fazendo, como ela está criando, que ela está se modificando cada vez mais, se adaptando, porque o nosso propósito é se mover na velocidade da cultura, e você não consegue se mover na velocidade da cultura se você pesar igual uma rocha. Lógico. Nasci assim e morri assim do filho de Gabriela. Exato. Não Com tem certeza. como. Não tem como. Então adivinha, Total. mercado. Se você seguir essa linha de raciocínio, provavelmente você será uma rocha que vai ficar parada. Total. Então, a gente já mudou tanta coisa de entregar, de ajuda, mas sempre o quê? Expelindo os ruídos e focado no feedback. Olhando para o propósito, para o horizonte para onde a gente quer chegar e sempre se desafiando. Dá para fazer mais rápido e melhor? Dá para fazer mais rápido e melhor? Essa é a pergunta. E as respostas vêm com novos produtos, novos formatos, colaboradores, talentos, mudar a estrutura para suprir um talento que estaria represado numa caixa que não cabe para ele. Então, tudo isso que a gente vai criando, vai fazendo o quê? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E um dado aqui que o time sabe, mas não sei se os partners sabem. O partners de toda a Adventures foi o que mais cresceu, tem os maiores resultados já no primeiro quarto. De toda a companhia. E a gente não vem, assim, os caras não depositam milhares e milhares de reais aqui, esperando unicamente a tese do partners. E adivinha, a gente está crescendo. E onde que eu quero trazer essa questão? Saiu do 0 também. Sem autoridade, sem cliente, sem colaborador, só ideia. E propósito. E o propósito. E, Thiago, se me permite, eu acho que esse foi... olhar para isso sem você falar, tipo,
tipo assim, analisar isso, eu acho que pra mim foi a maior sacada de todas. Por quê? Quando a gente contratou o Partners, foi assim, uma coisa totalmente despretensiosa e assim, é o que eu falo pro Fábio, o dia inteiro eu tô me cadastrando em coisas no Instagram e conhecendo ferramenta nova e conhecendo empresa nova e às vezes eu... É laboratório, né? Vai testando. Não fecho nada, A mas minha eu conheço agenda todo não mundo. deixa mentir. Do nada eu abro e-mail, tem 10... Eu falo, gente, acabei de ler o e-mail. Como tem 10 e-mails? Aí você vai ver, são 10 invites de 10 empresas diferentes, de 10 coisas diferentes. Você fala, Ele já nem pergunta, não, mas já, o que antes que é eu isso? falava, o que é isso? Hoje eu falo, sim, vou. Eu chego lá, aí eles explicam, falam, nossa, olha, legal, Fred, parabéns, cara, putz, que legal. Assim, é porque realmente e cara, ajuda. É que assim, eu sou ligado no 600 por hora. O dia inteiro, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, precisar, cara, eu tenho assim... sangue no olho mesmo, sabe? Então, assim, eu já pego, vamos, dá 10 coisas aqui, vou fazer as 10, ó. Me manda mais 2, que a hora que eu acabar já vou fazer, não sei o que você faz. Então, assim, eu sou, sabe? Então, eu cheguei mesmo com esse espírito. Cara, a primeira coisa que eu quero fazer, olhar o drive e ver tudo, assim. Quero ver se tá certo, nomenclatura, tipo, começar do começo. E ele, vai lá. Ó, mudei, tipo... Quero mudar isso, quero mudar aquilo, comecei a passar listinha pra ele e ele tipo, caramba, tipo, então, e aí, isso pra também voltar naquela época que ele me falou muitas vezes, tipo, nossa, Fabinho, que legal, cara, você, tipo, realmente trouxe de volta aquele sentimento, tipo, aquele brilho no olho de acordar de manhã e falar assim, vai acontecer, porque foi o meu primeiro negócio, então, foi aí, antes eu sempre acordava, tipo, 8 e pouco, a partir do dia que eu fechei o negócio com o Fred, são raras as vezes que eu durmo até depois das 8 da manhã, sabe, cara, tipo, o meu corpo desperta, Legal, bonito isso. Cara, eu gosto do que eu faço, sabe? Lógico, eu não vou ficar romantizando, os dias... Não todo dia é perfeito, acontecem erros, acontecem problemas, só que assim, a vida também é assim, sabe? A vida imita a arte, assim, por que não aconteceria no seu emprego e aconteceria na sua vida? E a gente foi muito nisso de realmente, eu pelo menos, depois de entrar nessa sociedade e começar e com tudo que o Partners trouxe de visibilidade pra gente, cara, vai ficar até meio clichê depois de tudo que a gente falou aqui, mas eu realmente encontrei o meu propósito, sabe? Um dia que eu pude, eu até compartilhei com o Fred, liguei até pra minha mãe e falei, mãe, você não acredita, mãe, eu tô muito feliz. Aí eu sei que é pequeno, tal, não sei o quê, mas olha isso que eu fiz, mãe, eu descobri o meu propósito. Ela, tipo, ai, filho, que orgulho que eu tô agora, tipo, que bom saber isso, sabe? Você colocou um casaco? Tipo isso. Cuidado que tá chovendo. Mas sabe... Genial. Então, por isso que eu acho que o Partners não é pra todo mundo, porque a pessoa que não quer fazer acontecer, cara, não entra. Não entra que você não vai pra frente. Você não quer. E Acho que... Pode falar. Não, o mais legal do que o Fábio falou é que, enfim, é uma coisa que com muita frequência a gente tem falado, é o seguinte: a vida imita a arte e a arte imita a vida. E com esse sonso aí, eu descobri uma coisa muito foda que transcende a questão de equilíbrio e daquele clichêzão, né, dessa romantização de todos os assuntos recentemente, mas assim, o real equilíbrio. E é uma coisa que, assim, eu aprendi um pouco na marra, um pouco de uma forma inconsciente, e eu acho que é uma palavra muito importante para o nosso papo e para a nossa história, que é a consciência sobre as coisas. Porque, assim, de novo, nesses 4 anos, foi tipo assim, pauleira, faz acontecer, fecha cliente e tal, reduz custos, não sei o quê. E quando o Fábio entrou, eu falei, cara, de certa forma, a divisão que a gente fez em tempo, eu estou muito mais livre de tempo, porque a maior parte do desenrolar do dia a dia, da operação, ficou com ele. Só que aquilo ali foi um aprendizado tão foda de tipo assim, como você muito bem viu no nosso tank, é tudo no final sobre pessoas. Então assim, eu não olho para a vida pessoal, não é só da nossa equipe, da minha, da dele, se eu não me atento a descansar, a ler, a fazer exercício, a ter uma vida diferente, e óbvio que isso está sempre sendo conectado com as pessoas que você tem ao redor ao longo dos dias, e, cara, de verdade, a pandemia é o maior clichê de todos que a gente vai falar aqui, mas assim, isso foi uma coisa que foi um puta tapa. E não no sentido de, tipo assim, a empresa, todos os clientes saíram. Não é isso, cara. Muito pelo contrário. Graças a Deus a gente teve um momento muito foda, assim, durante a pandemia. Inclusive de ter uma limpa. Os clientes que, assim, não faziam sentido pra gente acabaram saindo. Clientes ruins foram demitidos. E
ali foi a grande sacada de eu entender o seguinte, são pessoas comprando, são pessoas trabalhando, são pessoas gerenciando, são pessoas. E aí, pô, se eu tô dentro de uma realidade que eu não me atento às pessoas, e de novo, não sou só as pessoas da empresa, são eu mesmo, cara, isso aqui não vai fazer sentido. Em algum momento vai ter um colapso, seja lá do que for. E eu descobri o principal de tudo. Eu sempre me achei uma pessoa inovadora, disruptiva e tal, e moderna e tal. E aí eu reparei na pandemia que, tipo assim, home office, que era... Tudo bem, não era tão falado na época, não era um negócio tão popular, mas eu, cara, sempre bati o pé. E assim, eu gosto da tecnologia, do aplicativo moderno, não sei o quê. E eu me deparei com uma parada que, tipo assim, pô, como é que eu não tô aberto a entrar num home office, num novo formato? Cara, eu bati o pé, assim, coloquei, obviamente não podia, né? Coloquei todo mundo pra casa, só que eu continuei indo pro escritório todos os dias durante uns 5, 6 meses, pelo menos. E eu cheguei uma hora que eu falei, eu tô sendo muito cabeça dura e eu não tô conseguindo identificar uma parada que, porra, era luz, internet, telefone, água, assim... É custo? Tudo bem que na época era um negócio totalmente irrisório pra empresa, mas assim, mesmo assim, eu tenho que ser inteligente de ser rápido numa mudança. E eu acho que o principal de tudo, porque óbvio, eu tinha uma realidade totalmente diferente de sociedade antes de ter com o Fábio, porque era uma sociedade totalmente passiva, né? Era um sócio investidor. Quando o Fábio entrou e eu tive que, de certa forma, por mais que eu me julgasse uma pessoa aberta e tal, não sei o quê, eu comecei a, tipo, cara, conflitar comigo mesmo, do tipo assim, porra, eu sentia de forma inconsciente, às vezes, tipo assim, porra, tem que ouvir a opinião, sabe? De alguém. Cara, meu sócio, lógico que você tem que ouvir. E eu falei muito pra ele, principalmente isso no começo, foi uma troca extremamente saudável, cara, porque eu abri o jogo com ele e falava, irmão, eu estou com uma dificuldade gigantesca de lidar com você dentro da sociedade. Porque antes você era um contratado e agora você é meu sócio. Como é que eu faço isso, cara? Eu não consigo, é difícil. E aí, de novo, eu abrindo essa fraqueza, a parada começou a funcionar. E aí ele começou a me trazer dificuldades. Pô, irmão, não consigo dormir, essa parada dessa empresa, o que faz? Eu falava, calma. Calma, irmão. Isso é literalmente verdade. Tinha dias que, cara, por umas coisas, tipo, hoje eu olho e falo, nossa, a gente precisa passar pra aprender, né? Da construção, do amadurecimento de vocês também. Total. Umas coisas nada a ver. E essa conexão, né? A gente tava conversando muito com o Renan e com o Henrique, que são 2 guris que também estão fazendo a Help lá. Putz, os meninos extraordinários. E tem gente que fala muito, putz, a gente se conecta, mas é porque um complementa o outro tecnicamente, um faz tal coisa, outro... Ok. Isso funciona muito bem até a página 1. A página 2, na real, o que vai fazer sustentar essa sociedade de vocês dois são valores. Com certeza. Se vocês não compartilharem dos mesmos valores, de novo, a prova do tempo implacável vai derrubar a sociedade de vocês. Você pode ser o mais analista, mais planejador, mais técnico, outro cara mais comercial, mais financeiro do mundo. Você fala assim, nossa, encaixa que é uma perfeição. Perfeito, até a primeira crise. Total. Então, hoje, se vocês conseguirem que tecnicamente vocês se complementam, mas os valores estejam alinhados, você tem um blend perfeito. Provavelmente você tem uma sociedade que vai durar anos. Entende? E é o que vocês estão falando. Então, assim, se eu pudesse resumir, Fred, até porque não parece, mas assim, ó, já foi 1 hora. É tudo muito rápido, né? Se eu pudesse resumir tudo isso que vocês trouxeram, quando você disse, eu converso 2 horas, eu converso ali, quando eu me dou conta, já foi 3 horas, e quando eu me dou conta, estou falando com ele sobre sociedade. É porque de um jeito ou de outro, não pensado e calculado, mas aconteceu, vocês tiveram um alinhamento de valores como seres humanos tão forte que isso, de um jeito ou de outro, conecta. Total. E aí, vocês se tornam parte de um organismo. Que é isso que acontece quando uma empresa. Então, provavelmente, quando vocês se tornam parte de um organismo e detêm dos mesmos valores, ego não atrapalha, ansiedade não atrapalha. Então, quando um estiver baixo, o outro puxa. Quando o outro estiver baixo, nossa, o outro é muito puxa. isso. Isso tudo vai acontecendo naturalmente. Você não consegue explicar, mas é porque os valores estão alinhados. E os valores envolvem várias coisas. Visão de vida, visão de mundo, respeito, educação, carinho. Tudo isso vem junto do pacote. E agora vocês acabam transparecendo. Porque a gente fala tanto sobre
os donos, os sócios e tal, e cuidar do corpo, você falou cuidar da mente, vou te falar uma coisa, é muito legal você falar, cara, hard work, tá aqui 5 da manhã, aqui meia-noite, nunca foi sorte, hashtag lá, stories, cara, apagando, cara, é legal. Clube das 5. Clube das 5, mas assim, boa parte da população não se conecta com isso. Não. Então você acaba, de um jeito ou de outro, ou criando uma fábrica do Clube das 5, ou você vai expelir possíveis ou grandes talentos que preferem meio que acordar às 8, sabe? E tipo, pô, eu acordo às 8, eu prefiro funcionar e tá tudo melhor. bem. Assim, aí você fala assim, cara, o Clube das 5, ele se conecta com a sua visão, não com os seus valores. O que vai fazer você criar uma cultura forte para a Aragone são o alinhamento dos valores de vocês com os valores da equipe e com o propósito que vocês colocaram. Aí sim você vai ter uma cultura. Muita gente pergunta como é que faz para ter a cultura, como é que faz? Qual a taxa disso? Qual que é aquilo? Como que você contrata? Cara, é o tipo de coisa que é orgânica, né? Não tem... E você... Porque o grande desafio nem está em montar, tá? O grande desafio nem está em achar. O grande desafio está em proteger. Como é que você blinda isso? Porque ao longo do tempo, você vai ter obstáculos e terão pessoas que vão... intencionalmente ou não intencionalmente tentar destruir isso. Criar ruído, criar intriga, reclamação, uma série de desalinhamentos. E vocês, como líderes do negócio, vocês têm que rapidamente expelir isso de dentro do ecossistema. Então, de um jeito ou de outro, primeiro você forma o organismo e agora, adivinha, vocês são a defesa, a imunidade do organismo, para manter eles vivo e saudável. E para fazer isso, tem que olhar para o futuro. E essa é uma das perguntas que eu queria fazer para vocês, olhando para a Aragone, olhando para vocês dois, olhando para tudo aquilo que vocês estão construindo, cara. Para onde vocês estão mirando? Para onde vocês querem levar a Aragone? Quais são os próximos passos que vocês pretendem dar no negócio? Cara, eu acho que... Então vai você. Assim, se alguém olhar do começo ao fim, vai achar que é combinado todo esse papo, né? Não. Mas assim, de verdade... você acabou de concluir, e para mim o futuro da Aragone é exatamente isso. Para nós sócios, e a gente de novo vem conversando muito sobre isso recentemente, para nós sócios, o nosso empenho para o futuro vai ser disseminar essa cultura, esse propósito, e cara, de novo, como e o que a gente vai fazer não importa. E isso foi uma coisa que eu ouvi de você num momento, sei lá quando, sei lá como, mas foi um negócio que me marcou, que foi tipo assim, por que só uma agência? Foi no Tank que a gente Por que só um... Por que não um hub de comunicação? Por que não um lugar que você une pessoas? Assim, uma coisa que a gente está falando tanto aqui dos valores, dos propósitos que os sócios têm que ter isso além do trabalho. E eu acho que esse é um propósito, um valor assim que eu e o Fred temos que é muito alinhado, mas muito alinhado, que é essa questão das pessoas. Como a gente consegue ajudar pessoas, como a gente consegue conectar pessoas. Então, acho que, até, desculpa te cortar, mas também complementando, eu acho que o nosso caminho vai seguir muito dessa criação dessa cultura e de pessoas, cara. No fim, tudo é sobre as conexões, são sobre as conexões, são sobre as pessoas. Então, assim, o nosso foco são pessoas no final das contas, daqui 1, 2, 3, 10, 5 anos. Pode ser que mude? Provavelmente. Mas, assim, ainda vai ter um foco, que são, então, assim... Olhando para o futuro, hoje, a gente enxerga pessoas, né? Eu acho que essa grande sacada, mais uma vez, que se conecta ao partner e esse momento de inflexão da agência, né, como negócio, foi basicamente enxergar que, assim, podemos fazer um trabalho foda. Mas eu liguei um dia pro Fábio e falei, irmão, modéstia à parte, pode achar estranho que eu vou falar, mas assim, eu e você, a gente é foda, velho. Só que como que a gente garante que o resto é foda? Tipo, como que a gente... E assim, não é uma questão de prepotência. É assim, bater no peito e falar, eu vou fazer esse negócio acontecer porque assim... Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu fiz isso acontecer, tipo assim, independente... E de novo, tudo isso que a gente tá falando não tem nada a ver com grana. Não tem nada a ver com grana. O que eu quero dizer é, toda essa trajetória... Eu me sinto orgulhoso do que aconteceu, mas eu sinto que, assim, eu fiz 10% do que eu poderia em termos de resultado. E, mais uma vez, não é uma questão de, tipo, mas eu fiz pouca grana ou algo assim.
cara, eu contribuí pouco, eu percebo. Tipo assim, com as pessoas que estão aqui, com os clientes que estão aqui. E não é. E assim, o mais engraçado é que a régua tá muito baixa do mercado, dos profissionais e tudo mais. Então, quando você faz uma coisa diferente, e ela não é diferente porque é foda pra cacete. Nossa, é inovadora. Não. Mas ela é diferente bem porque feita. ela pega a parte orgânica da parada. E aí, por isso que eu comentei sobre essa questão de equilíbrio, foi um aprendizado surreal pra mim, assim, entender que essa parada não é técnica. Assim, foi o que você comentou. Tem dia que você tá... Cara, você não quer sair da cama, assim... Sei lá, tem dia que você tá... Puta, meu, que merda, tô fazendo tudo errado. Tem dia que você tem Síndrome que lidar... do impostor bate lá em cima, assim. Você tem que lidar com uma fraqueza pessoal. E aí, o que tem a ver o trabalho com isso? Nada. Então, tipo, se eu conseguir entender o que motiva, o que brilha os olhos da galera que tá comigo, e muito além da galera que tá comigo, dos clientes, dos parceiros e tudo mais... A gente tem visto um retorno, mais uma vez, muito orgânico nesse sentido de, tipo assim, pô, parceiros vindo dar alguns feedbacks pra gente, pô, que foda, não sei o quê. Clientes, tipo, pô, você tá atento a algumas coisas. Então, não tem jeito, não dá pra gente fugir. E quando eu entendi que, pô, os dois precisavam estar ali, eu olhei pra trás e eu falava, cara, às vezes eu chegava na agência às 6 horas da manhã e saía meia-noite. E assim, não era, aliás, eu falei errado, não era às vezes, era tipo assim, todo dia. Durante uns 2 anos. E quando eu tive que ir pra casa, eu falei, cara, como é que é isso? Sofá, videogame, TV, cama, como é que é isso? Como é que eu divido isso? E aí eu falei, pô, minha vida pessoal, ela precisa tomar um chacoalhão. E aí eu comecei a, tipo, perceber que, assim, eu comecei a trabalhar muito menos em termos de tempo e muito mais em termos de... Qualidade maior. E eu vi que as pessoas também estavam assim em casa, tipo assim, a gente tem uma galera que trabalha com a gente que eu hoje em dia percebo, estimulo e adoro chegar para as pessoas e falar, pô, meu, você não gosta de cantar? Canta aí. Você não gosta de tocar violão? Toca aí. Você não toca violino, velho? Toca aí. Entendeu? Legal. Cara, e a gente tá caminhando pro final. Bora. É engraçado que a gente falou sobre muita coisa. Na teoria, pouco sobre o negócio agência. Mas, se a gente pegar e virar a esfera, ou o copo que tá meio cheio, meio vazio, na verdade, eu acho que a gente falou desde o primeiro minuto sobre agência. Total, é exatamente isso. Desde a hora que tava desligada a câmera. Desde a hora que tava desligada a câmera, boa, fã. Então, assim, olhando, eu acho que esse é o momento que quem estiver escutando esse podcast, acho que, pô, já teve uma porrada de insight. Eu acho que o maior insight que eu poderia deixar para cada um é: pega cada um desses elementos e se pergunta. E seja verdadeiro com você com a resposta. Isso eu tenho certeza que você já vai garantir um grande crescimento e uma grande evolução. E galera, queria demais agradecer a visita de vocês, o papo de vocês. E óbvio que a gente já tem aqui, a gente entregou acho que, pô, sei lá, 1 hora de papo, 1 hora e pouco, perto das conversas de 3 a 4 horas que são possíveis, então acho que vai ter que fazer em algumas outras etapas. Então, óbvio, já deixou o convite aberto aqui, a gente vai com certeza gravar mais um, que eu acho que é super legal, esse papo foi super bacana e gerou muito valor. Mas antes, se eu quiser, ou quem estiver escutando, quiser falar um pouco mais, entender um pouco mais do Fred, do Fábio, da Aragone, onde que acha vocês? Pô, no Instagram, Aragone Digital, nosso site... aragone.com.br. E, cara, assim, a gente alimenta todos os canais, LinkedIn e tudo mais, mas eu acredito que... O Insta é a casa de vocês. E se quiser mandar um e-mail também, assim, lá no site, no aragone.com.br, tem o telefone nosso, então você consegue já chamar no WhatsApp se precisar de alguma coisa. Os caras podem te ligar e falar fiquem à vontade, pessoal. Eu tô com essa dor aqui, me ajuda nisso. Fiquem à vontade. Se quiser mandar um e-mail ali, fabio@aragone.com.br ou Fred, não é Frederico, é fred@aragone.com.br. Lá também tem nosso WhatsApp na resposta ali. Então, fiquem à vontade. Se quiserem chamar a gente para tirar alguma dúvida, para falar de algum insight, para fazer uma crítica, para fazer alguma coisa, para tomar um uísque, principalmente para fechar um contrato, estamos sempre à disposição. E olha que eu sou comercial, hein? Estamos sempre à disposição. Sempre. Assim, ele já incorporou o empreendedor, né? Oportunidade está aqui, vamos nessa. E para você que ficou aqui com a gente até agora, meu agradecimento, espero demais que você tenha tirado o mínimo de valor ou o máximo de valor, depende efetivamente de cada um, mas uma coisa é fato, não faltou carinho, não faltou empenho, acho que o papo foi gigante.
E eu te vejo no próximo episódio do Pod. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Boa.